Já te aviso. Estamos ao vivo e se você está chegando agora na nossa live, estou aqui com Geilson Silveira da Dr. Med Brasil e estamos aqui no Método de Clínica de Alta Performance, o MCAP. Geilson Silveira, estou falando aqui porque quem estiver chegando no replay já sabe que o assunto de hoje vai ser sobre paciente digital e o comportamento dos nossos pacientes nas clínicas médicas. o paciente digital. Olha só, sabe que se alguém me dissesse isso alguns anos atrás, eu ia pensar o quê? Um paciente digital? Vão cuidar do computador? O que será que é isso, né? O que é o paciente digital, Geilson? Pois é, bom, sejam todos muito bem-vindos aí. Acho que hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante, né, Rafael? A gente vai estar contando um pouquinho aí de uma certa forma, a trajetória da Dr. Maricas, aí, que está presente em mais de 20 estados do Brasil. E nós vivenciamos aí uma jornada do paciente desde a era offline até a era do digital, né? Então, a gente tem bastante conteúdo, a gente tem bastante experiência, o nosso know-how é muito amplo, estamos ultrapassando 12 anos de know-how, então acho que a gente vai conseguir aqui contar um pouquinho da história e trazer aí um tema muito polêmico, um tema que muita gente luta, um tema que é uma das maiores dores do mercado brasileiro para as clínicas médicas, para as clínicas estéticas, para odontológicas e também para consultórios, né, que é a gestão e a jornada de um paciente. Então, acho que vai ser um tema bem divertido aí, Rafael. Acho que a gente vai trazer aí nuances e também aí uma experiência muito bacana. E aí a gente vai começar a contar um pouquinho como é, o que é, quais são as dificuldades, quais são as dores e quais são os pontos positivos e como resolver o problema, né? Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu nesses 12 anos de experiência aí, né, com a rede de franquias Dr. Med, claro que tu não começou com uma rede de franquias, né? Tu começou lá com uma primeira clínica, depois foi para uma segunda, e assim a coisa foi indo até o dia de hoje aí, que a gente tem mais de 100 clínicas da franquia Dr. Med espalhada em 20 estados do Brasil, né? Tu viu isso acontecendo, né, Gê? O paciente saindo de um processo normal, que as pessoas ligavam para as clínicas, que as pessoas procuravam, sei lá, nas listas amarelas, procuravam... tu viu essa transição acontecendo, né, Silveira? Olha, Rafael, nós iniciamos no segundo semestre de 2009 e a jornada de lá para cá, eu diria que a transformação digital aí e até mesmo o comportamento do paciente, a gente teve aí no mínimo 10 mudanças comportamental, tanto do paciente quanto do próprio negócio, das exigências do negócio, a transformação do negócio. Quando eu iniciei em clínicas em 2009, nós captávamos o paciente através do offline, através de folders, através de outdoor, através de rádio. Então, a gente foi tentando fazer algumas ações e nessa tentativa a gente aprendeu muito, porque daí a gente começou a entender sobre conversão de paciente e como faturar mais, que é uma das maiores dores hoje do próprio negócio, né, das próprias clínicas, dos próprios consultórios. Então, isso tudo acaba que nesta trajetória, e ainda mais agora, 2023, nós conseguimos compreender como fazer a captação correta, respeitando todo o código de ética do Conselho Federal de Medicina, e a gente descobriu uma coisa muito simples, né, Rafael? Que mesmo você sendo uma clínica médica, uma clínica odontológica, ou até mesmo um profissional liberal que tem um consultório, se você quer hoje atuar em uma esfera de 75% pelo menos da população brasileira que não tem convênio médico, a gente tem que sim, respeitando todos os códigos que a gente tem, desde CRM a CFM, ou CRO, ou CFO, a gente consegue fazer um trabalho de vendas, de captação de um paciente, de divulgação do seu negócio de um modo totalmente legal, de um modo totalmente simpático, que a gente consegue captar o paciente e começar a faturar mais e alavancar a própria clínica ou consultório, que não tem nada de errado, porque eu digo para todas as pessoas que se aproximam e tentam me questionar como que funciona a Dr. Med, por exemplo, que nós já atendemos mais de 3,5 milhões de pacientes, eu sempre conto que é através de um posicionamento de vendas. Mas que tipo de vendas? Uma vendas e uma trajetória dentro da ética, que a gente consegue atender as necessidades do paciente e a gente resolve o problema do paciente. Isso é uma venda. Resolver o problema de um paciente é uma venda. Só que tem um posicionamento, tem um processo,
tem que entender da jornada e também entregar e resolver a dor daquele paciente. Então, acho que eu vou explicar aí no decorrer, de forma muito bacana, algumas nuances interessantes. Deixa eu te perguntar, olha que legal que tu tá falando, né? Nós estamos falando do paciente digital. Agora, quando tu fala de vendas, né? O processo de um paciente digital, ou seja, aquele que vai fazer tudo pela internet, ele vai nos encontrar, ele vai ser atendido, ele vai ser conduzido até a clínica para atendimento, enfim. Isso é um processo de vendas, né, Silveira? E as clínicas, elas precisam entender que precisam compreender esse processo completo, né? Eu te diria ainda mais, Rafael. Qualquer negócio hoje no Brasil, se ele não estiver no digital, ele está fadado aí à ruína, né? Porque atualmente a população brasileira, a população mundial, faz pesquisa em Google. A população brasileira está muito atuante, independente da classe social, está muito atuante aí em redes sociais, no social media, que eles chamam, né? Então, ou seja, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Todo e qualquer profissional hoje, não precisa nem ser da área da saúde, ele tem que estar hoje com uma presença muito bem estruturada no digital, na web. Então, o mercado pede isso. Se você quer alavancar o seu negócio, o mercado pede um posicionamento no digital totalmente adequado e dentro de um ranqueamento onde o paciente encontra o seu negócio, encontra o consultório, encontra a especialidade, encontra a clínica médica, a estética, a odontológica. Então, ou seja, o trabalho hoje, eu diria ainda mais que o trabalho atual de um empreendedor não é mais o operacional e gestão de pessoas. Ele inicia na gestão de marketing. Então, a minha provocação aqui, Rafael, fica todo e qualquer empreendedor, e principalmente na área da saúde, que é na nossa área de atuação, o profissional tem que ser atuante, tem que estar muito presente, ele tem que estar presente em todas as redes sociais, e ele tem que estar gerando conteúdo. É assim que está funcionando o negócio, não é uma questão de opinião. Então, eu diria que o empreendedor que não entende de marketing, o empreendedor que não entende de uma boa publicidade, um bom posicionamento, ele vai perder. Ele vai ter gente na frente dele e ele vai ter problemas seríssimos, que é o famoso faturamento versus resultado, né? Então, nós não temos escolha, Rafael. Tanto médicos como dentistas, gestores da saúde, tem sim que entender hoje do marketing digital. É uma obrigação moral, ética, moral e profissional. Você vê, e o problema, sabe qual é que eu vejo, assim, né, o trabalho que a gente desenvolve juntos aí com a rede de franquias Dr. Med, muitas vezes a gente percebe, não dentro da rede apenas, mas conversando com os parceiros de negócio, né, Silveira, pessoas que têm outras clínicas, odontológica, nutricionistas, clínicas médicas, enfim, pessoas que também trabalham com a saúde. A gente percebe que quando se fala em investimento em mídias sociais, ou seja, investimento no marketing em mídias sociais, parece que nós estamos falando de um crime, estamos cometendo um crime falando sobre isso. E aí eles não entendem que aquilo ali literalmente não é uma despesa, é ali o investimento, não é isso, Silveira? Olha, Rafael, eu particularmente, quando a gente conduz um franqueado, a gente insiste e provoca de que o maior investimento é no marketing hoje. Isso já era na era offline, mas ainda mais no digital. O que é o digital hoje, Rafael? Você consegue atingir hoje um maior número de pessoas, de pacientes, de uma forma, na velocidade que o digital te proporciona. Então, ou seja, se você quer hoje alavancar a sua clínica, o seu consultório, você tem que entender do digital, você tem que investir muito. Eu diria que a maior rúbrica de investimento, que antigamente era colaboradores, né? Colaboradores e também aí o percentual de ocupação, que seja locação, enfim, que são diversas rúbricas no mundo de despesas de uma empresa, ou até mesmo um consultório, eu diria que tem que canalizar a verba, hoje a maior verba, para o marketing se quiser sobreviver. O teu áudio tá mudo, Rafael. Desculpa, eu deixei eu mudo aqui para eu não, se eu fizesse barulho, não te atrapalhasse na resposta anterior. Vamos fazer um barulho bem alto agora aqui, ó. Se você está nos assistindo agora, preste atenção, porque o que o Silveira está dizendo é o seguinte: investimento em marketing é o caminho, é o poder. É isso? Investimento de marketing em marketing digital é o poder. Estou errado ou estou certo? Eu diria que é a chave para o sucesso do negócio.
Eu diria que é a chave. O marketing digital hoje, a busca pelo paciente digital, é a chave para o sucesso de um consultório, de uma clínica, o médico ou o dentista que quer diminuir o seu fluxo de caixa através de convênios, que ele quer atuar com um paciente particular e começar a ter um fluxo de caixa, uma receita recorrente mensal, através de pagamento, através do particular, através de débito, crédito, através de uma gestão financeira mais saudável do que até mesmo o convênio, o digital é a chave do sucesso. Não tem outro milagre, não existe milagre, é o digital. Ô Silveira, tu diria para o empreendedor, o dono de uma clínica, o profissional, o dono de uma clínica odontológica, o dentista pessoal, que ele teria que aprender, ele tem que aprender sobre essas ferramentas do marketing digital? Olha, Rafael, eu diria que é uma obrigação. Tipo eu e tu, assim. Tem que entender, tem que mergulhar e tem que estudar. A questão da divulgação do seu negócio, porque eu vou trazer uma trajetória muito importante aqui, tá? O paciente offline, como se abria um consultório, uma clínica, como que se fazia antigamente, ou até mesmo até 2017, que eu vejo que é um período de corte e a migração do paciente offline para o paciente digital. 2017, mais ou menos por esta época aí. Como que se fazia, Rafael? Seria construindo uma agenda dentro da clínica ou do consultório para começar a performar através de indicação. Este movimento ainda existe. Porém, você consegue hoje, através do digital, você impulsionar o número de pacientes para eles te indicarem. Então, ou seja, você não consegue hoje não estar dentro ou presente no mundo digital. Você tem esta obrigação. Então, claro que eu estou falando aqui, estou insistindo no tema, porque eu vou começar a contar um pouquinho da história e da trajetória e como se faz para prospectar um paciente através do digital, né? Eu vou entregar o segredo, tá, Rafael? Eu ia te perguntar isso, tá? Vamos dar o poder para eles, vamos dar o segredo também, porque, olha só, para aquele desavisado, quando a gente fala de impulsionar no marketing digital, impulsionar é pagar, né? É colocar dinheiro dentro da plataforma Instagram, Facebook, dentro né, agora futuramente aí TikTok, enfim, dentro das ferramentas digitais, que é onde as pessoas estão. Hoje, Silveira, olha que interessante, né? As pessoas não estão mais olhando para fora, elas estão dentro de um ônibus, adivinha onde é que elas estão com a cara? Dentro do celular. Elas estão no carro, na carona, com a cara no celular. Elas estão no carro dirigindo com a cara no celular. Então, se a gente não colocar a nossa marca, o nosso negócio, as nossas clínicas, as pessoas com seus empreendedorismos pessoais aí, seus negócios pessoais no digital, fadado ao insucesso, né? Mas a pergunta é essa: como que faz isso? Por onde eu começo? O cara que é um desavisado caiu de paraquedas aqui, que tem uma lista que ele liga, ele tem uma lista de cliente por indicação, mas viu que está caindo o nível de atendimento na clínica, aquele profissional que viu que não adianta ficar postando cardzinho lá nas suas redes sociais com 300 pessoas, porque não é dali que vai sair o cliente dele só. O que ele tem que fazer? Quais são os primeiros passos, Silveira? Me ajuda a ajudar esse pessoal. Bom, vamos lá. Rafael, a questão do MCAP, o método de clínica de alta performance, ele é um módulo que eu mesmo ministro ele dentro do nosso treinamento, eu conto essa jornada, eu explico essa jornada para os nossos franqueados e agora a gente também está aí ajudando alguns empreendedores que vêm me procurando e pedindo ajuda. Primeiro que o Brasil é um Brasil imenso e um Brasil de oportunidades. Porém, o empreendedorismo ele não pode ser amador. A gente tem que começar a se destacar. Como que a gente se destaca e como que a gente faz essa jornada ou investe no mundo digital? Primeiro é o seguinte, vamos fazer a classificação, que vamos classificar o perfil e classificar aqui a categoria do marketing. O que é o marketing hoje para uma clínica médica, para um consultório, ou para uma clínica estética ou odontológica? A gente entende o seguinte, nós temos o marketing de conversão imediato, nós temos o marketing offline, que também traz conversão, mas é menos, então, ou seja, o marketing digital nos traz muito mais conversão do que o offline. E depois disso nós temos o marketing institucional e reforço de marca. Vamos lá. O marketing digital. A gente tem dois públicos, o público quente e o público frio. O que é o público quente? O público quente, hoje, o paciente que procura uma clínica, ele procura através do Google. Então, o empreendedor, junto com a sua agência de marketing, ele tem que entender a persona, ele tem que entender qual é o perfil do público-alvo dele. Por exemplo,
Nós, da Dr. Med, o nosso público-alvo é classe C e D. Então, portanto, a gente tem que direcionar o nosso marketing digital para a classe social C e D. Depois disso, nós temos uma métrica dentro da empresa que nós estamos atendendo dos 3,5 milhões de pacientes atendidos pela rede Dr. Med, nós atendemos 76% mulheres. Portanto, nós temos que fazer um trabalho impulsionando para o público-alvo, classe C e D versus mulheres. Porque os homens não se cuidam tão bem, nós homens não nos cuidamos tão bem quanto as mulheres. Então, daí a gente tem o público quente, que é o sistema de busca do Google. Esta pessoa está procurando na sua região, em um raio de 5 quilômetros, ela está procurando a sua especialidade, o seu negócio, ela está procurando dentista, especialidade médica, exame ou até mesmo procedimento estético. Então você tem que ser o número 1, ou tem que estar entre os top 3, pelo menos no ranqueamento do Google. Como que a gente faz isso? A gente tem que ter uma agência que compreende e entende a jornada do Google para conseguir impulsionar. E eu diria que se você quer alavancar o seu negócio, pelo menos nos primeiros 24 meses, 50% do seu lucro tem que ser investido no Google. Porque o Google é um sistema de busca que a pessoa já está procurando o serviço. E ela vai comprar e vai aparecer primeiro. Deixa eu te pedir para tu repetir isso de uma forma bem alardeada, essa dica aí dos primeiros 24 meses. Eu vou te deixar em destaque, eu queria muito que tu falasse isso de uma forma muito clara, porque as pessoas até elas ficam com dúvida, mas quanto tempo eu faço isso, quanto tempo eu faço aquilo? Eu queria muito que tu deixasse isso bem claro, e mais, tá? Um detalhe que eu acho que é importante, uma coisa que eu vejo muito em ti, e tu faz isso de uma forma muito legal, não é simplesmente contratar uma agência, virar as costas e torcer que ela faça o negócio acontecer, porque senão você vai dizer que a sua clínica não faturou por causa da agência, né? Então eu queria que tu deixasse esses 2 pontos bem claros. Como é que é a estratégia que tu tá falando dos 24 meses e qual é o comportamento do empreendedor com a sua agência de marketing contratada? Bom, voltando aqui então, a gente falando um pouquinho sobre o marketing digital e a gente tratando da categoria 1, que é a categoria de marketing de conversão. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre investimento em Google Ads. O que é o Google Ads? É um sistema de busca onde o paciente vai estar procurando e tem a necessidade daquele serviço 24/7. Portanto, a minha dica aqui, e por experiência, eu diria que os primeiros 24 meses, se você quer ter um negócio de alta performance, em um negócio perene, eu acredito que a gente tem que investir pelo menos 50% do lucro em marketing digital e no Google. Só que aqui a gente tem que ter uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de que nós, empreendedores, temos uma obrigação de compreender como funciona o Google Ads. Minimamente, não precisa ser um expert em Google Ads. Por quê? Por exemplo, eu estava em uma reunião com uma agência de marketing e ela disse que sabia como fazer o Google Ads. Eu perguntei qual era o público-alvo de uma clínica popular. Ele não sabia que era 75% mulheres. Portanto, ele já ia errar. O que acontece, Rafael? Acontece que a agência de marketing, ela não conhece o negócio da saúde, ela não conhece a clínica, ela não conhece o paciente, ela não conhece a persona, ela não conhece o perfil. Então, ela não conhece exatamente o público-alvo. Portanto, tanto o médico, quanto o dentista, quanto o profissional gestor ou dono de clínica, ele tem que instruir a sua agência de marketing para que a sua agência de marketing pegue o seu aspecto técnico e coloque em prática no Google Ads, por exemplo, e aí, com isso, juntando essas informações, vai ser mais assertivo para prospectar o seu paciente. Um outro ponto, uma outra dica importante, o paciente está num raio de 5 quilômetros, não ultrapassa isso, o paciente fiel. Então, portanto, o empreendedor ele tem que compreender como funciona o marketing para instruir a sua agência. Então, é uma troca, é uma via de mão dupla, a gente vai trocando experiência. E nisso, o maior investimento, a maior rúbrica hoje, sem medo de falar, tem que ser o marketing digital se você quiser ter uma clínica que fatura e dá resultado. Se você quer ter uma clínica que não fatura muito e não dá muito resultado, você não investe em marketing digital. Então, uma situação está atrelada à outra. O meu faturamento é 50 mil por mês. Eu não invisto em marketing digital, mas o meu vizinho fatura 500 mil reais por mês. Ele investe muito em marketing digital e assertivo. Então, ou seja, se tratando de marketing de conversão, que é o ponto que eu estou trazendo aqui, e o tema 1, que é o Google Ads, que é o paciente quente, aquele que pesquisa, é a maior rúbrica que tem que ter hoje
em um DRE, em um fluxo de caixa hoje de um negócio, tem que ser o maior investimento, Rafael. Não sei se não, eu entendi. Olha, uma pergunta aqui que tu me chamou a atenção, queria entender. Não que eu não compreenda, porque a gente já conversou sobre isso e eu já vi alguns franqueados da tua rede corrigindo isso depois de tu explicar dentro dos treinamentos da Dr. Med, tá? Quando tu vai fazer o patrocinado ali do Google e Facebook, Instagram, há necessidade de um cuidado para onde tu está patrocinando aquilo, que não adianta patrocinar. Vamos lá, uma cidade gigante como São Paulo, você tem a clínica na Zona Sul, você não vai patrocinar para a Zona Norte, né? Tu está falando de um raio de 5 quilômetros, então olha os pequenos cuidados que precisa ter numa orientação para agência de marketing, senão daqui a pouco tu está fazendo uma propaganda para as cidades que são cercanias daquela cidade onde você tem a clínica, ou seja, as pessoas não vão vir de uma cidade lindeira para dentro da sua cidade para ser atendida na sua clínica. A tendência é que sejam pessoas num raio próximo, seria mais ou menos isso que está dizendo, né? O sistema do Google Ads, Rafael, a gente tem que entender o seguinte, é um leilão. Quando o paciente ele entra no sistema de busca do Google Ads, o Google entende o quê? Bom, você tem essa necessidade desse serviço, eu vou leiloar esse serviço, portanto, vai aparecer quem tiver melhor ranqueado. Então, de nada adianta a gente fazer hoje um investimento no Google Ads para uma cidade com 1 milhão de habitantes, com 2 milhões de habitantes, sendo que o paciente vai estar em um raio de 5 quilômetros. Você está desperdiçando verba. Aí é onde entra a contradição. Normalmente, a clínica médica, o médico, o dentista, ou até mesmo o consultório, eles acham que o marketing não está fazendo um bom trabalho. Não é isso. Ele está aportando 5 mil reais, R$1.000 que seja, mas ele está distribuindo com um raio de ação muito amplo. O paciente passou de 5 quilômetros, ele não vai se deslocar. Porque hoje o Brasil ele consegue atender e tem especialidades por todas as regiões. Então, o paciente fiel hoje, seja de uma clínica estética, seja de uma clínica odontológica, seja de uma clínica médica ou de um consultório, ele está em um raio de 5 quilômetros. Portanto, o que adianta eu pegar 5 mil reais, investir em palavras-chave, investir em São Paulo inteiro, que a gente vai estar falando de milhões de habitantes, sendo que eu estou na zona sul de São Paulo. Então, ou seja, são nuances que a gente tem que compreender para a gente ajudar o marketing. É esta provocação que eu estou fazendo aqui. Depois disso, a gente tem que ter uma página de captura. O que é uma página de captura? Uma landing page. É um site específico que o paciente vai estar se comunicando com a clínica. E aí a gente vem numa outra dor, Rafael. Eu tenho clínicas hoje, percebo também até de alguns amigos que me procuram, que acabam fazendo um bom marketing, mas não qualificam na ponta atendente para converter aquele paciente. Uma clínica hoje de alta performance, uma clínica no momento atual, esta clínica ela tem como obrigação empresarial e moral de converter pelo menos 60% dos seus pacientes. Só que como que a gente vai converter? Vai lá, nós impulsionamos, fizemos um investimento em Google Ads. Então você vai lá e investe um valor X no Google Ads. O Google Ads te traz 100 pacientes ao dia. Se esses pacientes do Google Ads, que são pacientes quentes, pacientes que estão procurando este serviço, entram em contato com o seu consultório, com a sua clínica estética, com a clínica odontológica, com a clínica médica, este paciente já está dizendo: olá clínica, olá consultório, eu quero este atendimento. Portanto, o que acontece? Essa pessoa já está procurando o serviço, você já se destacou no Google. Porém, se a sua equipe de atendentes não estiver altamente qualificada para dar atenção, você perde, você desvende, ao invés de vender, você desvende. Você deixa de faturar na sua clínica porque o seu atendente não é treinado e qualificado semanalmente no mínimo. Ele não entende, esse atendente não sabe quais são os serviços, esse atendente não trabalha com metas, esse atendente não compreende o que o profissional ou o dono do negócio ele almeja. Então, ou seja, aquele sonho grande de ter uma clínica de alta performance, ele tem uma ruptura. Qual é a ruptura? O empreendedor quer faturar 300 mil, mas ele não fala que ele quer faturar 300 mil para a equipe dele. E ele não qualifica a equipe dele de atendentes para atender e faturar os seus 300 mil.
aí ele fica reclamando, dizendo que o negócio não funciona, o marketing não funciona. Existe uma jornada e um processo a ser seguido. O marketing de conversão, Rafael, eu invisto, eu prospecto o paciente, daí a minha equipe tem que estar altamente qualificada para converter esse paciente nos serviços que eu vendo. Aí a gente está falando, já estamos entrando no MCAP, a gente já está falando sobre método de clínica de alta performance, a gente já está avançando aqui. Aí nós vamos falar de outras coisas, né? Vamos falar dos scripts que tu utiliza nas tuas clínicas, aí nós teremos que falar sobre o treinamento rotineiro que é feito para toda a equipe, o gerente, como é que se porta a telefonia ativa, a telefonia passiva. Aí é papo para um outro encontro nosso, tá? Eu vou cortar aqui, que senão tu entrega todo o jogo aqui antes, não é o momento. Certo. Eu quero te fazer uma pergunta de novo, tá? Olha que legal o negócio que tu falou. Eu imagino o desespero do empreendedor de uma clínica quando ele diz assim: então eu vou botar 10 mil reais em Google. Não adianta, não é o valor do investimento, e sim a estratégia que ele utiliza naquele investimento, não é isso? Perfeito. Aportar por aportar hoje no Google, como eu falei, né, Rafael, ele pode ser um desperdício financeiro, porque se não tiver direcionado para o público-alvo, por exemplo, o Dr. Med para mulheres, se ultrapassar um raio de 5 quilômetros, se eu não tiver hoje uma estrutura de marketing perfeita, e se eu não tiver também uma equipe qualificada para atender este paciente que vai bater na porta da clínica através do digital, é desperdício financeiro, Rafael. É melhor não fazer, porque acaba divulgando e acaba não convertendo, acaba não... Como é que você qualifica atendente? Apresenta os números, você tem que ter software. São duas questões que eu vejo no Brasil, tá? A clínica médica, o consultório, a clínica estética, odontológica, eu vejo que os empreendedores, eles têm medo de investir em duas coisas. Primeiro, o investimento no digital, porque desconhece a solução, e não investe em tecnologia versus qualificação. Por que tecnologia está associada à qualificação? Porque a tecnologia, hoje um software de gestão, ele vai me dar as métricas, ele vai me dizer, esta atendente falou com 100 pessoas hoje, só que ela marcou 10 consultas, ou ela marcou 10 exames. Então a gente tem que qualificar, nós temos que qualificar a atendente, para ela entender que as métricas são importantes, para que o empreendedor ou o gestor consiga fazer uma reunião semanal e apresentar os dados. Por que se bateram na nossa porta 1.000 pacientes essa semana e nós faturamos 5 mil reais na semana? O que está de errado no processo? Então isso é muito importante. É a triangulação. Prospecta, marketing, qualifica seu time e um software adequado para entregar os dados, para trabalhar com números. Com isso, você sensibiliza a equipe e aí você consegue mostrar para a equipe que a qualificação é importante. Ô Silveira, praticamente com o que tu falou, né, desse tripé, tu tá dando o tripé utilizado em todas as 100 clínicas da Dr. Med espalhada aí no Brasil, né, ô Silveira? Ou seja, é aquilo que tu vem treinando, o teu know-how em cima desse tripé, né, da parte tecnológica à disposição das clínicas, por isso que tu investe tanto em sistema, em software, em tecnologia para a rede Dr. Med. É a questão do conhecimento de como funcionam essas ferramentas de marketing digital, que o empreendedor, como tu falou, ele não precisa ser o operador e ele não precisa aprofundar, mas ele precisa compreender para onde está indo esse marketing, ele precisa orientar, né, fazer um caderno de orientações para sua agência de marketing, para que eles não façam de forma errada, e treinar suas equipes, né? Treinar para que elas realmente, a gente entenda desses números. Se o marketing está conseguindo trazer 100 pessoas e eu estou convertendo 10, alguma coisa tem de errado, né? Porque normalmente essas pessoas que estão vindo, elas estão vindo porque elas estão ativamente nessa procura, como tu falou. Então, o ponto é que são vários tripés nesse digital, né? Quando tu fala digital, também é o software da clínica, né, Silveira? Tem que ter toda essa integração. Vou fazer uma matemática bem simples, Rafael. 100 pacientes me procuraram porque eu investi em Google, por exemplo. Aí eu tive 100 demandas. E aí eu converti, a equipe de atendentes converteu apenas 10. Ou seja, são 90 pessoas que não foram convertidas. Você perdeu 90 pacientes porque provavelmente ela vai procurar concorrência e ela não volta mais para você.
Então, ou seja, quem tem uma clínica tem que qualificar o seu time para a conversão, tem que qualificar o seu time para entender e dominar tudo que tem de serviço à disposição dentro do seu consultório da clínica, porque aqueles 90 que você perdeu, existe uma grande chance de nunca mais voltar. Então, o foco não é nos 10 que a gente converteu, são nos 90 que nós estamos perdendo. A gente está dizendo não para um faturamento. E outra, a área da saúde ela tem um escopo social, né, Rafael? Então, o escopo social o que é? Ajudar a população, é fazer um atendimento, atender a população de modo adequado. Então, não adianta a gente captar um paciente e a gente não dar a solução para ele e solucionar a dor do paciente. Já não é mais uma clínica médica, já mudou de nome, não sei qual seria o nome adequado aqui, mas já não é mais uma clínica médica. É a clínica da esperança, como a gente brinca, né? Ô Silveira, um outro ponto, olha que interessante, né? O que tu tá dizendo, e aí eu acho que até para deixar bem claro, nós não temos, então, secretárias em uma clínica médica. Nós temos que ter profissionais com foco comercial. E o que a gente costuma ver? Treinamento para secretária. Vamos contratar uma secretária. Não é mais isso não, né, Silveira? Se a gente ficar olhando para as clínicas odontológicas, médicas, enfim, de nutrição, clínicas da área da saúde, da beleza aí também, né, nessa área tão poderosa que é a área da beleza dentro das clínicas também, não existe mais só esse foco no atendimento, né? É atendimento e conversão. Ou seja, é atendimento e treinamento para fazer a venda, fazer o fechamento daquele negócio, correto? Olha, Rafael, se a gente está falando de clínica de alta performance, uma clínica de alta performance ela tem um processo bem definido. Então, secretária desde 2015 não existe mais, porque não tem mais como atuar no setor da saúde de modo geral, seja medicina, seja odontologia ou estética, com uma secretária agendando somente o que o paciente pede, ou o que o paciente quer de modo totalmente passivo. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que procuram hoje um serviço de saúde, eles têm uma demanda muito grande e eles não entendem da área da saúde. Então, a secretária não existe mais. Nós temos hoje, são consultores em saúde. Nós temos que solucionar a dor do paciente. Antigamente, Rafael, o que acontecia? A pessoa ligava para fazer uma consulta. Atualmente, a pessoa procura uma série de serviços. Então, o atendente, que não é mais secretária, que ela tem que ser uma gestora comercial do próprio negócio, ou até mesmo uma atendente qualificada que entende de todos os serviços do próprio negócio de A a Z, ela não é mais secretária, não existe mais espaço para a secretária. A secretária, ela mudou de patamar, a gente tem que ter pessoas de alto conhecimento, dedicadas e empenhadas para entregar todo o serviço do ecossistema da sua própria clínica. Ou seja, quem tem uma clínica, seja o próprio médico que tem ali a sua clínica com seu atendimento, enfim, os profissionais da área da saúde que tem a sua própria clínica e tem hoje uma secretária, ele tem que entender que ele precisa qualificar aquela profissional. Na verdade, até vou mais adiante, né? Ele tem que ser o primeiro a se qualificar em questões de negócio, né? E aí a gente fala, né, do método da clínica de alta performance, ou seja, o que tu faz hoje dentro de toda a rede Dr. Med nesses 12 anos de operação, nada mais é do que treinar os teus empreendedores, que são teus parceiros de negócio que compraram as franquias Dr. Med, tu treina eles com rotina para que eles entrem na alta performance dentro da sua clínica, e o primeiro a ser treinado é ele, para depois ele entender que ele precisa treinar a sua secretária e transformar ela praticamente num profissional ainda mais qualificado, né? Olha, Rafael, eu vejo assim que sendo gestor da saúde, sendo médico, dentista, esteticista, biomédico, enfim, todos os profissionais da saúde, o primeiro ponto para uma clínica de alta performance ou um consultório de alta performance, a alta performance a gente tem que entender o conceito. E para a gente conseguir estruturar um negócio de alta performance, primeira coisa, o dono do negócio tem que saber o que ele quer. Tem que saber quanto ele quer faturar, tem que saber para onde ele quer ir, e ele tem que entender qual é o sonho grande dele. No momento que ele entende o sonho grande dele, ele tem que qualificar os pares dele, os parceiros, o ecossistema, para que as pessoas entendam para onde ele quer ir. Então, onde ele quer chegar, qual é o sonho dele, ele tem que compartilhar com as pessoas.
E nesse ponto, esse próprio gestor, empreendedor, profissional da saúde, ele também tem que realizar o pequeno sonho ou o grande sonho das pessoas que estão no entorno. Então, ou seja, é um ecossistema, é um processo bem definido. Então, se não qualificar o seu time, talvez ele vai se frustrar porque não vai atingir o sonho grande e vai achar que é culpa do mercado. E aí aqui, Rafael, eu venho responsabilizar alguns empreendedores, alguns profissionais. Você tem que saber para onde você quer ir. Se você não souber para onde você quer ir com o seu negócio, qualquer lugar serve, qualquer faturamento serve. Se você não tiver uma meta bem definida, se você não souber qual é o número do seu negócio, as pessoas vão te entregar qualquer coisa. Porque as pessoas precisam ser lideradas. Então, o líder ele tem a obrigação de qualificar o seu time, ele tem a obrigação de compartilhar com o seu time todo o seu conhecimento para qualificar. Então, tipo, nós, na Dr. Med, a gente qualifica, nós qualificamos o nosso time, quando ele sai da empresa, pelo menos já tem gente melhor no mercado, eu não tenho medo de perder as pessoas. Muito pelo contrário, eu só quero que, no período e a jornada que estiveram ao meu lado, que façam uma entrega de alta qualidade e alta performance. Né? Então, esse é um dos propósitos que nós temos dentro do nosso negócio. Sair melhor de como chegou. E ô Silveira, então aproveitando, já que a gente está falando dessa questão de qualificação, né? Explica para nós aí, para quem estiver nos assistindo, quem chegou no replay, enfim, o método da clínica, método clínica de alta performance, ou o MCAP. Explica para nós o que tem aí dentro, o que tu vai ensinar, o que tu já ensina, na verdade, né? Mas de uma forma agora abrindo as portas e os segredos um pouquinho mais profundo de Geilson Silveira. O que vai ter lá dentro, Gê? Eu sei que tu tem preparado com muito carinho e com vários cuidados para qualificar ainda mais os profissionais, os empreendedores da área da saúde, eu vou chamar assim, eu não vou dizer só os profissionais, porque eu falo dos empreendedores que estão aí no Brasil, no mercado da área da saúde. O que tem de novidade no método clínica de alta performance? Explica para nós aí, Gê. Bom, vamos lá. O MCAP, o Clínica de Alta Performance, né, o nosso método, o que acontece, Rafael? Eu constantemente sou procurado por médicos, dentistas, esteticistas, profissionais da saúde, gestores, empreendedores pelo meu Instagram, pedindo ajuda, dizendo como que eu posso transformar o meu negócio, começar a faturar e o meu negócio se transformar em um negócio rentável. Então, portanto, Rafael, estamos lançando aí o MCAP, o método da Clínica de Alta Performance, que vai ser um curso de uma certa forma seletivo. Eu vou fazer a seleção, vai ser um curso que a gente vai fazer um trabalho online, mas também nós teremos um curso em São Paulo presencial para somente 25 pessoas. São 25 empreendedores, sejam médicos, dentistas, sejam esteticistas, sejam biomédicos da área da saúde, que atuam na área da saúde. E aí nós vamos entregar a chave e vamos contar como é transformar o seu negócio que não está faturando bem e transformar para um belíssimo faturamento, claro, desde que siga as nossas orientações, que são 12 anos de experiência por esse Brasil maravilhoso. Então, o método de clínica de alta performance, Rafael, a gente vai estar compartilhando 12 anos de experiência para o empreendedor ou a empreendedora da área da saúde. Ah, mas eu tenho somente um consultório. Vamos ajudar. Tem uma clínica estética, vamos ajudar. Tem uma clínica odontológica, vamos ajudar. Por quê? Porque eu falo isso com total segurança. Nós entendemos de como fazer um negócio de alta performance. Nós entendemos como captar o paciente e como trazer o paciente para o seu negócio e o paciente sair satisfeito do seu negócio. Nós entendemos de como fidelizar o paciente. Então, nós entendemos de todo o ecossistema. Então, nós temos todos os processos que nós vamos aí entregar de coração aberto no MCAP, no método de clínica de alta performance. Então, se você é profissional da saúde, médico, dentista, esteticista, biomédico ou um gestor ou dono de uma clínica médica, nós teremos aí nos próximos meses um curso exclusivo em São Paulo, para poucas vagas, porque eu gostaria de dar atenção para todos que estiverem ao meu lado. Esse curso vai ser um curso de final de semana, que a gente vai transformar a vida de centenas, milhares, talvez milhões de pessoas, assim como a gente já fez na Dr. Med, atendendo mais de 3,5 milhões de pacientes nessa jornada e fazendo um trabalho de alta performance e também com escopo social para o nosso Brasil.
Não dá para dizer que não é de alta performance, né, Silveira? A Dr. Med aí, em mais de 20 estados do país, mais de 100 clínicas em todo o Brasil, mais de 3 milhões e meio de pessoas atendidas, a gente só pode dizer que isso é alta performance, né? O mais legal disso tudo, sabe o que é, Gê? E aí eu falo como parte do teu time aí na parte de treinamentos, a gente vai percebendo que existe método, tudo existe método. Existe um passo a passo, um processo, né? Então, quando a gente fala de método, a gente está falando de caminho para chegar num objetivo, né? E clínica de alta performance, o que o Silveira está nos dizendo aqui é um caminho para chegar no objetivo de uma clínica de alta performance. Então, não tem como dizer que se você não seguir um método, não vai chegar, porque é um processo. É um processo que existe uma forma de fazer. E essa forma de fazer, ela já foi testada e aprovada, né, Silveira? Essa é a parte linda de tudo isso que a gente está conversando aqui. Nós não estamos aqui teorizando em achômetro. A gente está falando do paciente digital porque isso foi testado em dezenas de clínicas, de várias formas, né? Eu me recordo, Geilson, alguns anos atrás, quando eu entrei dentro da franqueadora um dia, e tu estava lá com 3, 4 telefonias, fazendo um trabalho de teste de como que funcionavam os scripts para as conversões, e tu não deixou isso dentro de uma clínica, tu trouxe para dentro do escritório para treinar aquelas pessoas e tu ir testando os scripts, eu me lembro disso. Então eu vejo quantas coisas tu já testou e mais, né? O que a gente está tentando dizer para as pessoas aqui, Silveira, é pare de errar. A gente quer te economizar tempo. A gente está aqui dando uma aula como essa, aqui fazendo um podcast sobre a jornada do paciente, tentando fazer as pessoas economizar, acima de tudo, tempo, né? O seu tempo de vida, o seu tempo de perder tempo testando coisa que você nem sabe se vai dar certo. Quando já existe uma metodologia testada, aprovada, consolidada e que está todo dia melhorando, não é isso, Gê? Desculpa, eu até me emociono às vezes aqui, mas eu fico incomodado porque eu fico vendo como tem gente que perde tempo quando já tem caminhos. Rafael, a tendência do brasileiro é o atalho, né? Então, nos negócios não existe atalho. Não tem como atalhar. Eu tenho 12 anos de experiência, então eu consigo falar com propriedade e segurança hoje, com conhecimento, né, Rafael? Eu vivenciei diversas eras, né, diversos movimentos, mudanças, Tomou muita porrada, né, Gê? Testando tudo isso, tu foi aprendendo, opa, isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei. Teve muito disso, né? Exato, tanto que eu estudei sobre o marketing digital, eu conheço sobre clínica. E esse é o motivo do Clínica de Alta Performance. Nós vamos selecionar aí 25 empreendedores e nós vamos transformar a vida desses profissionais e vamos fazer eles começarem a faturar mais e ter um resultado mais saudável, né? De que forma? Trazendo a nossa metodologia para o MCAP. O MCAP nada mais é do que um método. Nós temos um método de A a Z para transformar o seu negócio em um negócio de sucesso. É simples. Só que tem que seguir as orientações, tem que seguir o material que a gente tem. Vai ser um trabalho bonito, vai ser um trabalho em São Paulo, na Vila Nova Conceição, é uma região muito boa em São Paulo, então, ou seja, vai ser na sede própria da Dr. Med, da Dr. Brasil. Então, a gente vai estar fazendo um trabalho muito bacana aí com o MCAP. Então, eu espero que a gente consiga transformar vidas, Rafael. Esse é o nosso objetivo. Hoje, para fechar um pouquinho esse assunto do MCAP, eu posso dizer aqui, né, que se você é dono de uma clínica médica, se você é dono de uma clínica odontológica, se você é uma clínica ligada à área da saúde e entende que chegou a hora de passar para um outro nível, chegou a hora de parar de passar trabalho, chegou a hora de tentar adivinhar o que tem que ser feito, chegou a hora de parar de sofrer com profissionais que talvez você não saiba como qualificá-los, vem para o método da clínica de alta performance, porque ali tá desenhadinho, né? Você vai pegar pela mão, né, Silveira? É praticamente pegar pela mão, né? Mas eu insisto, né? Eu acabei postando nas minhas redes sociais totalmente de forma orgânica. A gente praticamente já tem aí as 25 pessoas, tá, Rafael? Mas eu quero fazer um trabalho um pouquinho mais direcionado e nós vamos selecionar as pessoas para participar desse curso. Então, ele vai ser um curso exclusivo e restrito para quem realmente quer alavancar o seu negócio. Então, a clínica de alta performance é um negócio promissor, não tem como não mudar o patamar da clínica. Então, ou seja, a gente vai transformar vidas, a gente vai transformar profissionais da saúde, a gente vai fazer aí essas clínicas, esses consultórios, esses profissionais atender muito mais paciente
porque o Brasil é um Brasil de oportunidades e a gente vai estar falando muito mais do paciente particular do que paciente de convênio. Então, ou seja, a gente vai trazer faturamento financeiro. Então, isso é importante para o MCAP. Vai ser divertido, vai ser um final de semana em São Paulo. A data a gente vai divulgar em breve. Legal, legal. Então tá, Silveira, não sei se tu tem mais alguma coisa ainda para falar da jornada do paciente, alguma coisa que te dê algum insight final aí, ou acho que tá bom, né? Estamos aí há 40 minutos aí já. Tu tá entregando o ouro antes, eu brigo contigo, mas tu quer entregar o ouro antes, eu não posso fazer nada, né? É isso aí. Rafael, é sempre um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar compartilhando conhecimento, é um prazer, eu fico muito feliz quando a gente traz aí elementos para ajudar, porque os empreendedores eles precisam se ajudar no Brasil, Rafael. É um Brasil que a gente tem que estar de mãos dadas. Então, portanto, eu, Geilson Silveira, né, 43 anos aí, 12 anos de jornada na área da saúde, estarei sempre à disposição e vamos aí transformar a vida dessas clínicas, vamos transformar a vida dos consultórios através do MCAP e a gente vai fazer um belíssimo trabalho. Espero que a gente tenha aí boas pessoas ao nosso lado aí para a gente conseguir compartilhar esses 12 anos de experiência. Teremos, com certeza teremos. Então tá, vamos ficando por aqui. Legal, sejam todos muito bem-vindos aí. Nós vamos fazer mais podcasts ligados à área da saúde. Estou muito feliz aqui com esse projeto do Silveira, esse baita empreendedor da área da saúde, com, vou falar um palavrão que não falei até agora, um puta conhecimento, um baita know-how para compartilhar. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Aproveita quem está chegando agora aí, faz a sua inscrição no nosso canal e acompanhem os podcasts. Entra lá no Instagram, Geilson Silveira. Como é que é o Instagram aí, G? MCAP Geilson Silveira. Geilson Silveira, MCAP Geilson Silveira. Legal. Show de bola. Gente, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, G. Valeu. Obrigadão. Até. Valeu. Até.